a forma como se vive. E a gente vai conversar agora com o Tuanison, que é fisioterapeuta. Ele tinha 8 anos de idade quando ele foi diagnosticado com diabetes. Ele toma insulina desde então. E há 2 anos ele estava em Brasília fazendo um tratamento médico, foi submetido a uma cirurgia e ao sair do centro cirúrgico, ele percebeu que havia perdido a visão. Já fez várias outras cirurgias para tentar reverter o quadro, ainda sem êxito, porque o Tuandes tem só 31 anos de idade e tem ainda muitas possibilidades de tratamentos. A retinopatia diabética, que é a doença que acometeu o Tuandes, é uma das consequências da diabetes. Só que muita gente não sabe disso. Por isso que é tão importante quando nós temos um profissional de saúde, ele é fisioterapeuta, para falar sobre o caso e também que isso sirva de alerta, né? Bom dia, Tuanison, tudo bem? Bom dia, Cíntia. Tudo bom? E você? Tudo bem, como é que vai você? Vou bem, graças a Deus. Melhor agora, Bom, conversando com você. bom revê-lo. Olha, me fala uma coisa então, conta pra gente, porque você foi diagnosticado com diabetes ainda criança, mas você já sabia que poderia, que essa doença poderia te deixar cego? Sim, Cíntia, sim. Eu já tinha conhecimento das consequências, né, de um diabetes mal cuidado, é, mas foi tudo muito rápido. Eu comecei a fazer tratamento visual 4 anos atrás, e por conta do diagnóstico de uma retinopatia diabética proliferativa. E aí, quando eu perdi a visão do olho esquerdo, eu procurei auxílio médico, né, dos oftalmologistas, e quando eu fui atrás de cirurgia, já estava bem avançada a doença. E aí, como você falou aí antes, eu fiz uma cirurgia 2 anos atrás e já saí do centro cirúrgico sem enxergar. Mas eu conhecia das consequências e sabia de um diabetes mal controlado. E o seu foi mal controlado? Na verdade, Cíntia, foi um conjunto de fatores, né? Que o diabetes tem que ter um controle regular. E eu nunca tive esse controle, nunca fui muito assíduo na minha Perdemos a. alimentação, meu Certo. estilo de vida, queria comer de tudo, e eu fui um pouco negligente com a doença. A verdade é essa. Uhum. Quando você perdeu a visão, né? A primeira visão, foi como? Foi, você estava um dia em casa? Como foi que me conta esse momento? Você lembra disso? Lembro sim, Cíntia. Foi bem abrupto, né? Eu dormi, eu sempre tinha problema visual, visão turva, visão embaçada, tinha dificuldade de enxergar à noite, mas nunca passou pela minha cabeça que eu chegaria a perder a visão. Até um dia que eu dormi e acordei sem enxergar do olho esquerdo. Então Entendi. foi tudo muito rápido mesmo. E aí o outro olho foi após essa cirurgia. Isso. Eu comecei, quando eu perdi a visão do olho esquerdo, eu procurei uma equipe de médicos, eles me indicaram a Brasília, né, que é o maior centro de referência, que é no CBV, Centro Brasileiro de Visão, e chegando lá, o médico disse que eu tinha que operar com urgência o olho direito, porque senão eu ia perder a visão como o do olho esquerdo. E aí eu entrei para o centro cirúrgico e já saí sem visão de ambos os olhos. Bom, aí você é uma nova vida, né, Tuanson? Como Sim, você sim. vem se adaptando? Você é fisioterapeuta, né? Você tem clínicas de fisioterapia. Isso. E como você está fazendo em relação à sua profissão? Hoje, Cíntia, eu sou mais na parte administrativa do que na parte de mão de obra. Porque meu intuito agora é me adaptar com a minha cegueira. Eu vim morar em Teresina, eu estou morando aqui desde o dia 10 de fevereiro do ano passado e tenho frequentado a Associação dos Cegos para me readaptar. Adaptação. Estou fazendo curso de Braille, estou fazendo curso de locomoção, Soroban, que são cursos que a maioria dos deficientes visuais fazem. E aí eu estou numa fase de adaptação à minha cegueira. A Entendi. verdade é essa. Existe possibilidade de reversão? Hoje em dia, não, Cíntia. Com o avanço da medicina, o prognóstico dos profissionais médicos são de 10 anos.
eu voltar a enxergar, mas ainda são só prognósticos Uhum, otimistas, né? Mas se entendi. você vê quem produz a imagem no fundo do olho é a retina. E pela minha doença, retinopatia diabética, eu tive um descolamento de ambas. E elas que produzem a imagem no fundo do olho. Ou seja, eu não tenho mais a retina no meu olho. Entendi. Bom, e se você pudesse, né, voltar no tempo, quando você teve aquele diagnóstico lá atrás de diabetes, assim, o que que você não teria feito que você fez? Cíntia, eu teria aprendido a conviver com a diabetes, né? Que eu acho que você tem que ser amigo da diabetes. Diabetes é uma doença muito grave, né? É uma doença que acomete milhões de brasileiros, né? Hoje não tem cura, infelizmente, para a diabetes, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria convivido melhor com a diabetes. Como é esse conviver melhor, Cíntia? Fazer uma alimentação saudável, praticar atividade física e aprender a conviver com a diabetes, que não é uma doença fácil, é uma doença bem complexa de se conviver. Imagino para criança, né? Ter que, porque a insulina é injetável, né? Ainda é injetável ainda. Perdoe a minha ignorância, mas é injetável ainda a insulina? Cíntia, já tem insulinas inaladas, Ah, só certo. que são muito caras. É uma realidade assim bem Distante, né? distante, Bem bem distante. distante. Então, as que eu uso hoje são insulinas injetáveis. São as agulhazinhas e eu tomo 8 injeções por dia. Entendi. Então, perguntando aqui se você não pode fazer um transplante de retina. Ainda não é possível transplantar retina. Eles transplantam quase todas as partes do olho. A É, córnea, né? córnea, córnea, retina é uma membrana muito fina e muito sensível. Então, assim, com o estudo de células troncos, daqui uns 5, 10 anos, a gente tem que ser otimista que vai ser possível. Mas hoje, atualmente, ainda não. Entendi. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem diabetes, para quem recebeu esse diagnóstico ontem, sexta-feira, e está pensando assim: nossa, mas é só um dia. Não, deixa eu fazer isso só hoje. Deixa eu não tomar o meu medicamento, ou deixa eu viver um pouquinho, porque às vezes, quando você recebe um diagnóstico que te limita de alguma forma, né? Seja de beber, seja de participar de alguma coisa, de te deixar dormindo um pouco mais, você se dá ao luxo de deixar para lá, né? Eu acho que a sua história ela é muito, ela é uma história de superação e é uma história que ajuda muitas pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que têm o diagnóstico de diabetes, que sabem que tem a doença e estão nesse momento assistindo dizendo: nossa, eu sou como ele, eu também não cumpro aquilo que é para fazer. Olha, Cintia, o recado que eu quero dizer é que nada acontece por acaso, né? E assim, a oportunidade que eu não tive, eu espero que outras pessoas possam ter. Eu tenho um acompanhamento com uma endócrina que ela sempre me fala, um diabético que se cuida vive mais do que uma pessoa normal, né? Então, assim, eu quero deixar Importante. esse recado e orientações para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, se cuidem, façam atividade física, uma boa alimentação, educação alimentar, horário de remédio, tudo isso não é um bicho de sete cabeças. Dá para conviver normalmente. É aquilo que eu já disse, Cíntia, você tem que aprender a ser amigo da sua doença. Tem que aprender a ser amigo do diabetes, porque a diabetes, quando não controlada, ela gera muitas consequências. A minha, por enquanto, foi no olho, né? Mas se eu não cuidar, ainda tem os rins, ainda tem extremidades, ainda tem um coração. Então, é Entendi. esse recado que eu quero deixar, para as pessoas terem consciência que é uma doença grave, mas que se você conviver bem com ela, você vive bastante e sem apresentar as complicações. Tá bom. Muito obrigada, meu amigo. Obrigada pela entrevista, por ter concordado em conversar com a gente, tá? Muito sucesso no seu, nas suas clínicas de fisioterapia. E Obrigado. obrigada, pela conversa. Um bom dia para você, um abraço. Bom dia, Cíntia. Tchau, tchau. Tchau.